Oséias. Vamos avançar um pouco mais neste que é o início dos profetas menores. Hoje o capítulo 6, dos seus 11 versículos. Oséias capítulo 6, mesmo assentados, vamos iniciar a leitura do versículo 1 até o 11, vamos acompanhar a leitura desse texto. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva. Como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem de manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Esse é um dos textos mais citados de Oséias. É citado no Novo Testamento, é citado em muitas pregações, às vezes naqueles cartõezinhos, naqueles memes que são colocados nas redes sociais. E nós sabemos, muitas vezes essas citações elas são arbitrárias, elas estão fora de contexto, estão fora dentro desse quadro geral, e às vezes dá-se aquela forçadinha para se fazer o texto bíblico dizer o que dentro do quadro geral, daquele texto está inserido, do qual ele faz parte, não é necessário. Então essa coisa de aparência não é uma coisa só da nossa época. Muitas pessoas não gostam de se apresentar nas suas redes sociais com filtros, aparecem felizes, bonitos e assim por diante, mas a gente sabe que a realidade da vida ela não é assim. Então, tem golpes, tem gente que é roubado, tem gente que é morta, é pego em armadilhas, porque vai pela aparência, vai por aquela proposta que está sendo colocada ali e infelizmente é enganado. É enganado. Tem uma canção do Jota Quest que ele fala muito assim, eu não te escuto mais, ei dor, ei medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou para onde tem a sol, é lá que eu vou. A ideia é que a gente chega de ser enganado, chega de dar atenção àquilo que só aumenta o nosso sofrimento. Vamos para um lugar que tenha sol, vamos para um lugar que tenha vida, brilho, alegria. Vamos deixar aqueles lugares comuns onde a gente fica andando em círculo, remoendo coisas que não nos fazem de forma alguma sermos felizes. Mas esse é o tempo
que a gente vê situações muito parecidas com essa aqui, de um povo que vivia uma religiosidade, mas essa religiosidade era vazia de compromisso. Lembra que nós estamos falando de um profeta que casou com uma mulher infiel e que o Senhor orientou o profeta nesse sentido, porque a mensagem que impactaria aquela nação era justamente essa: Israel é uma esposa infiel. Então, linguagens fortes de prostituição, de adultério, de violência, de escravidão, de dívida, de falta de integridade, mas um amor muito profundo, um amor que pagou um preço alto, se expôs ao ridículo, mas para restaurar. Então Deus não estava disposto a se divorciar, apesar de tudo que legitimava a isso, Deus não estava disposto. E Deus também não estava disposto a se tornar viúvo. Deus não ia eliminar o povo. Deus ia tratar, Deus ia retirar aquele câncer, aquele tumor, aquela doença incurável. Deus habilmente iria usar um tratamento muito forte, a disciplina do exílio, a perda da terra, os filhos da realeza sendo castrados e servindo como eunucos na corte dos assírios e dos babilônios. Seria um tempo de muito sofrimento, um tempo muito difícil. Mas o capítulo começa, com algo assim, parece uma declaração de arrependimento, de uma promessa de fidelidade. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, mas Ele sarará, feriu e atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e Ele virá como chuva serôdia que rega a terra. Parece assim uma declaração de paixão, de amor, uma promessa. Será que é isso mesmo? Já vi muitas pregações caminhando nessa linha, colocando essa ênfase: olha, o povo se arrependeu, o povo está voltando, alegria, amor, que bom, mas será que é isso? Se é assim, por que Deus no versículo 4 não leva a sério? Ele diz assim: que te farei, Efraim? Que te farei, ó Judá? Essa tua benignidade, essa tua fala, ela é tão passageira como o orvalho. Logo de madrugada ali aparece, mas começa a aquecer o dia, some. Trocando em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: isso é fogo de palha. Isso é fogo de palha. Se realmente fosse um arrependimento genuíno, um compromisso, onde está aqui a confissão de pecado? A admissão da culpa. Porque lá no capítulo 5, nós aprendemos no versículo 15, o versículo anterior: irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados, até que admitam. Versículo 15 do capítulo 5: e busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada me buscarão. O verdadeiro arrependimento, ele admite o seu erro, entende a sua condição, e nós não vemos isso nesses 3 versículos tão belos do início do capítulo 6. Não há admissão da culpa. Você lê o livro do profeta Daniel no exílio e ele admite a culpa. Ele ora e diz: perdoa, Senhor, nosso pecado, a culpa é nossa. Nós estamos aqui porque nós não levamos a sério os profetas disseram. Nós estamos aqui porque nós fomos desobedientes, nós fomos imprudentes, nós fomos inconsequentes, nós fomos levianos. Tu és justo de ter nos colocado aqui. Você abre o livro de Neemias, a mesma coisa. Neemias diz: ó Senhor, tem misericórdia. É certo que nós fomos desobedientes, é certo que nós fomos infiéis, mas esses são os teus servos, tem compaixão de nós. Você abre o livro de Esdras e a mesma coisa. Ela diz: ó Deus, tem misericórdia, nós estamos sujos, nós estamos contaminados, nós somos duros de coração. E o que Deus fez com Daniel?
fez com Neemias? O que Deus fez com Esdras? Ouviu as suas orações, os protegeu, deu recursos para eles, eles fizeram a viagem de volta, eles reconstruíram, mas foram pessoas que se humilharam. Mesmo eles sendo piedosos, eles não apontaram o dedo, eles são pecadores, eles disseram nós. E eles se incluíram como parte do povo de Deus. Eles se colocaram como Moisés, orando, intercedendo pelo povo, pedindo que o Senhor cuidasse deles. Então é muito triste esse belo texto. Ele também é um quadro da situação da igreja cristã, principalmente evangélica nos nossos dias. Quantas coisas banais, quantas coisas irreverentes, indignas do evangelho são feitas, mas é um show, atrai as pessoas, se ganha muito dinheiro. Então essas pessoas dizem assim: não, Deus ele é bonzinho, Ele é uma chuva. É só a gente cantar uma música, repetindo o mesmo verso, várias e várias vezes. Deus não resiste. Vamos cantar mantras, vamos repetir, e Deus vai se comover. Vamos fazer uma marcha, vamos fazer uma procissão, vamos fazer uma grande conferência de milagres, vamos fazer uma grande arrecadação de recursos. Deus é bonzinho, Ele não resiste. E você ouve até em alguns programas, né, gravados, que tem aí os milhares no YouTube, né? Eles dizem isso mesmo: Deus não resiste. Jejue, ore, fale assim, fale assado. Deus não resiste, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai fazer o milagre. Sacrifique no altar, faça isso, faça essa pirueta, faça desse jeito, e Deus não vai resistir. É muito triste, né? Essa barganha, essa negociação. É isso que o povo está dizendo. Vamos continuar servindo a Baal. Deus tem nos dado vinho, Deus tem nos dado ovelhas, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado prosperidade. Nós vamos continuar servindo a Baal, e a gente faz também. A gente segue o calendário das festas, a gente procura agradar a Deus, a gente procura fazer aquilo que nós sabemos, né, que Ele gosta. Então, infelizmente, nós vemos muito isso. Alguns cultos são apenas uma forma de manipular Deus, tentar colocar Deus contra a parede, pegando textos da Bíblia, textos isolados, e dizendo assim: está escrito, Deus falou, é isso aqui, vai se cumprir, é dessa maneira. Da mesma maneira que Satanás disse para Jesus: salta daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens para que te segurem e não tropeces em pedra alguma. Realmente está escrito isso. Realmente. Mas Jesus, que conhece a Escritura, que conhece o contexto, que conhece o plano mestre da palavra de Deus no Evangelho, mas também está escrito: não tentarás o Senhor. E quanto nós vemos hoje de serviços religiosos que são justamente esse aspecto de tentar o Senhor. Tentar o Senhor. Ficam provocando, ficam usando o nome de Deus em vão, ficam usando a palavra de Deus, o nome do Senhor Jesus, o Santo Espírito, para coisas ridículas, coisas que você vê às vezes num terreiro de candomblé, pessoas girando, pessoas caindo, pessoas correndo, coisas estranhas, esquisitas. Qual o propósito disso? Então, infelizmente, são situações vergonhosas que nós temos nos nossos dias. Agora, é fácil a gente apontar o erro dos outros, né? Nós também temos que admitir que no nosso meio também tem pessoas querendo ser rígidas demais, minuciosas demais, se prendem em algumas coisas e colocam a igreja dentro de uma caixinha, sufocam a criatividade da igreja. Aí você não pode usar uma linguagem cinematográfica, você não pode usar uma linguagem de uma ilustração, de uma literatura para crianças, uma linguagem de teatro, e não, porque isso se representa Jesus, é adoração. Nós não estamos adorando aqui. Sim, Israel adorou a serpente que Moisés colocou lá. Israel também prestou um culto à arca. Eles achavam: olha, é só levar a arca, colocá-la na batalha, a vitória é garantida. Não foi assim.
Deus não está preso àquele elemento, por isso os filisteus venceram a guerra, levaram aquela arca, né? Então há pessoas também que são tão minuciosas, né? Eles são o que a gente chamaria de uma visão fundamentalista, e fazem isso no sentido até às vezes de agradar a Deus. Mas nós acabamos de ler aqui, versículo 6, misericórdia quer, e não sacrifício. Vocês se lembram que Jesus usou essa palavra aqui lá em Mateus 9, 13 e 14? E usou para um dos grupos mais rígidos, mais fundamentalistas que tinham no judaísmo, os fariseus. Eles colocando, olha, essas regras são assim, assado, sábado, tem que lavar a mão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Jesus citou esse texto, falou assim: vocês nunca leram? Misericórdia quero e não sacrifício. Então, infelizmente, há pessoas que também, querendo ser criteriosas, elas se equivocam. E elas acabam colocando o sacrifício em cima da misericórdia. Então não é um zelo bem direcionado, é um equívoco, né? Acaba sendo um exagero, regras, normas, e acaba dando a impressão de nós só se seguir exatamente o que está nesse quadradinho aqui do reino de Deus. Fugiu disso aqui, já está alienado, já está longe da santidade, já não pertence ao povo da aliança e assim por diante. Então, devemos tomar cuidado com relação a isso. Agora, além dessa leitura, de que é uma palavra entusiasmada, mas é fogo de palha, por isso o Senhor diz assim: oh, mas o que eu vou fazer com Efraim? O que eu vou fazer com Israel? Eu sei que vocês só dão início, começam, mas não terminam. Mas também as coisas que são ditas aqui, elas são boas, elas podem fazer parte de um roteiro, de um recomeço, de uma vida de compromisso, de colocarmos em oração pedindo um despertamento, um avivamento do povo de Deus. Spurgeon tem um sermão baseado nesse texto, em que ele diz razões para nos voltarmos para Deus. Que razões seriam essas? A primeira ali: Ele nos despedaçou e nos sarará. Embora eles estejam dizendo de forma descomprometida, com aquela coisa de que é falar, mas depois lá na frente não vai adiante, mas não deixa de ser uma verdade. Muitas vezes o Senhor permite certas situações na nossa vida, mas elas são para o nosso bem. E mesmo que Ele não seja o agente, mesmo que é uma permissão dEle, Ele nos sarará, Ele cuidará de nós, Ele nos restaurará. Então, esse é um grande motivo, sim, para nós pensarmos em investirmos na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com Deus. O texto continua e diz assim: Ele nos feriu e atará a ferida. Então, situações que Ele permite, que nos machucam, que nos magoam, é nele que nós podemos encontrar uma superação, uma transformação. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Olha que interessante, né? Você abre a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 4, e Paulo faz uma citação nesse texto, nessa carta. 1 Coríntios 15, 3 a 4, diz: olha, eu recebi, é que o Senhor sofreu, o Senhor morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. Mas aí você lê toda a Escritura, não fala especificamente que o Senhor ressuscitaria no 3º dia. O Senhor Jesus disse sim: olha, não será dado outro sinal, senão o sinal de Jonas. E Jonas é cuspido pela baleia não, pelo grande peixe, no 3º dia. E nós temos desenhos em urnas funerárias de cristãos de um grande peixe cuspindo uma pessoa. Uma referência que eles acreditavam na ressurreição, eles entenderam esse sinal de Jesus. 3º dia, Jonas foi colocado para fora. Jesus disse: não será dado outro sinal, senão de Jonas. O texto de si, ele está falando da sua ressurreição no 3º dia. Fora esse texto de Jonas, que outro texto nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala de Jesus e sua ressurreição no 3º dia? Esse aqui que nós estamos vendo em Oséias é um dos que fica claramente, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele.
Sim, nós podemos dizer, junto com alguns acadêmicos, né? Bom, esse pensamento da ressurreição ainda não estava desenvolvido no Antigo Testamento. Era uma doutrina que não estava bem definida. Não estava, mas é citada. Daniel fala, dos que dormem no pó ressuscitarão, né? Alguns para a condenação, e muitos brilharão por conduzirem muitos à justiça. Então há citação, e aqui essa é a palavra, ressuscitar. Então, provavelmente esse é um dos textos que Jesus usou no caminho de Emaús para mostrar aos discípulos textos do Antigo Testamento que falavam a respeito dele. Então, quando Paulo fala, olha, ele sofreu, ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, como diz as Escrituras, esse é um texto que nos parece, faz uma referência assim a esse assunto. Então, não dá para interpretar esse texto pensando em ressuscitação da nação, a nação voltando do exílio, né? Até porque você vai ligar, por exemplo, com textos Isaías 53, né, onde o sofrimento redentor, né, não está no coletivo, mas realmente em Cristo no Calvário nós vemos como literalmente tudo aquilo que Isaías lista acontece com Jesus na cruz, no seu sofrimento, na sua condenação. E o texto nos fala então que um outro motivo para nós voltarmos ao Senhor, né, é que Ele virá como chuva. O Senhor, Ele virá como chuva. Nós sabemos dos benefícios da chuva. Um período de seca, um período em que nós sentimos falta da água, ainda mais para aquela cultura que dependia da agricultura, dependia de chuvas. A chuva era muito importante. E aqui nós temos uma figura que se repete muito na Bíblia. E voltando para o Senhor Deus, para Yahvé, para Jeová, é Ele que faz chover. Essa é uma expressão que se repete muito no Antigo Testamento. Ele é que faz chover, é Ele que dá chuva. Então não é apenas essa questão do ciclo da água, né? Evaporação, condensação. Esse é o meio que Deus escolheu para tudo isso, né? Deus estabeleceu as leis físicas que mantêm a estabilidade do nosso mundo, a gravidade, a distância precisa do Sol, para que nós não tenhamos calor demais, nem frio demais. A questão da gravidade, a questão da espessura da atmosfera, para que a pressão atmosférica seja exata para as condições de vida. Tudo dentro daquilo que se chama uma sintonia fina, né? A Terra na região cachinhos de mel. Sair disso, nós já vamos ter problema. Mas é só o meio. Quem comanda tudo isso é aquele que vem como a chuva. Então, o Antigo Testamento trabalha muito essa ideia. Então nós temos sim motivos para retornar ao Senhor, para buscar a face do Senhor, porque Ele é como a chuva. Ele restaura, Ele nos dá vigor, Ele nos dá força. E é muito interessante o Senhor dizer então que parte da disciplina, né, que Ele colocou sobre eles, versículo 5, é que Ele abateu o orgulho daquele povo com a mensagem dos profetas. Muitas vezes a palavra de Deus é comparada com um martelo. A palavra do Senhor precisa abater aquilo que não é bom, aquilo que é orgulho, aquilo que é sujeira, aquilo que precisa ser removido. Essa crosta de orgulho que nos envolve e nos deixa insensíveis ao Evangelho. E o Senhor continua dizendo assim: pelas palavras da minha boca eu os matei. Tem tanta coisa ruim em nós que tem que morrer. Louvado seja Deus quando Ele diz: olha, o pó volte ao pó e o Espírito volte a Deus que vive. Então aquilo que é pó, aquilo que é transitório, aquilo que perece, bendito seja Deus, que seja tirado de nós. O Senhor prometeu que nós, com o Espírito de Cristo, que o ressuscitou e que está em nós, nós igualmente teremos os nossos corpos vivificados. O primeiro homem era um ser vivente, alma vivente, mas Paulo diz: o segundo homem tem a vida em si. Essa é a graça do Senhor. Então, essa palavra de Deus, ela é uma palavra bendita.
que Deus mate, que Deus ponha fim em tudo que é ruim em nós. Que Ele não permita que isso continue. Ah, mas é uma prática, é um vício, minha identidade depende disso. Deus não pode tirar isso de mim. Eu sei que é ruim, mas isso é parte de mim. É o jeito que eu sou. Não é. Deus, Ele precisa tirar a história. Deus é um ourives que quer tirar e purificar a prata, purificar o ouro. Então tudo que é ruim, a sua palavra vai tirar de nós. E por isso Ele termina dizendo, e os teus juízos sairão como a luz. O juízo de Deus liberta. O que diz João no capítulo 1? Amaram mais as trevas do que a luz. O Senhor veio, o Senhor ressuscitou, mas eles amaram as trevas. Não, esse homem não morreu, esse homem não morreu. E dá-lhe bater aqueles que estavam testemunhando que ele voltou à vida. Nós não queremos, nós o rejeitamos, nós o negamos, não queremos. É um embuste, é um engano. Mas estavam diante deles homens iletrados, homens incultos, falando com desprendimento, falando com coragem, falando com coerência. Ele vive. É Ele que nos dá essa coragem, é Ele que nos dá essa esperança, esse ânimo. E eles viram, diz o livro de Atos, aqueles homens iletrados, com essa desinibidos falando. Eles disseram, eles estiveram com Jesus. Eles conviveram com aquele galileu, conviveram com aquele homem. Olha aí a influência dele na vida desses homens. Estava vivo. E aí Estevão começa a curar. E aí começam a acontecer tantas coisas boas. Mas eles insistiam em negar tudo aquilo, se não ficar com a sua religiosidade. A mesma coisa esse povo ao ouvir a mensagem de Oséias. E essa palavra maravilhosa que o Senhor Jesus cita, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Mas só isso? Olha o que nós devemos grifar na palavra. E o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. É legal você investir na sua carreira profissional, é legal você administrar bem os seus recursos financeiros, é legal um monte de coisa. Mas se você não tiver tempo para investir nisso aqui, conhecimento de Deus, tua vida vai passar em branco. É sombra. Nós fomos criados, nós fomos chamados à existência, nós fomos colocados diante da palavra de Deus para esse propósito, essa finalidade. Confissão de fé do Westminster coloca bem isso. Qual o fim para qual o homem foi criado? Para se enriquecer, para cuidar da sua aparência, para fazer tudo o que ele quer, blá blá, não. Para glorificar a Deus e alegrar-se com Ele para gozá-lo para si. Jeremias, que conviveu com o exílio, ele também vai dizer isso. Qual é a vontade de Deus? O Senhor diz, não glorie isso forte na sua força. O ser humano colocar sua influência, sua autoridade. O Senhor diz, não se glorie forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Tudo isso aqui é meu, isso é meu. Ostentação. Não se glorie o rico na sua riqueza. E o profeta Jeremias continua, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Títulos, sua graduação, seus pertais, isso, blá, 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 não se glorie. Então o que? O profeta diz, mas glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Faço juízo e justiça na terra, e que sou misericordioso. É exatamente isso que o profeta Oséias está falando. O que eu quero é misericórdia, não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Só que o que nós vemos hoje? A pregação religiosa é justamente sacrifique, deixe isso no altar, faça isso, o altar, isso, blá, blá, blá. E o que menos as pessoas fazem é estudar a palavra de Deus, ouvir, pedir, orar ao Senhor. Não tem conhecimento, são manipulados, estão cheios de quinquilharias em casa, ora é um anel, ora é um chaveirinho, ora é uma figurinha, ora é um lencinho, um véuzinho. E vão juntando quinquilharias, reduzindo a graça e a ação de Deus a coisas que ele diz que não representam. E aí a questão do conhecimento minguado.
É por isso que, de forma muito séria, o Senhor Deus diz por meio do profeta, versículo 7, eles transgrediram a aliança como Adão. Transgrediram a aliança como Adão. Então, todos nós sabemos a história de Adão. Nós sabemos que Deus deu a ele tudo o que ele precisava, Deus deu a ele uma posição de dignidade, de autoridade, de respeito, e com apenas uma ordem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas esta ordem. E os nossos pais então ouviram o tentador que disse: Deus havia dito, senão vocês vão morrer. Esse fruto é um fruto venenoso, esse é o fruto da morte. É um apelo à fé, a confiar em Deus. Fome eles não passavam, porque tinha árvore de tudo quanto era fruto. Então não era essa a sedução daquela árvore. Fome poderia ser saciada com as outras árvores. Mas a palavra que foi dita é: vocês serão como Deus. E vocês não vão morrer. Pois é, então Deus está mentindo? Deus está escondendo alguma coisa de nós? Sempre Satanás usa esse argumento. Com relação a Jó, Deus diz: você viu meu servo Jó, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal? E Satanás diz: mas também, sem motivo que ele te serve? O cercou com uma cerca de espinhos, eu não posso fazer nada contra ele. O Senhor o protege. Olha que interessante, lá no Éden, depois o espinho veio para afligir o homem, e Satanás disse que Jó estava protegido por uma cerca de espinhos. Mas Satanás disse: tira isso, tira a cerca, deixa eu provocar, deixa eu começar um combate com ele, tirar as coisas dele, ele vai blasfemar na tua face. As pessoas querem vantagens, e Deus permitiu. Mas no caso de Adão e Eva, eles estavam totalmente protegidos, não tinha falta nenhuma, eles estavam vulneráveis, mas essa foi a palavra: vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer e vocês vão ser como Deus. Seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como Deus. Mas eles não eram a imagem e semelhança de Deus, já? Queriam mais do que. Mas infelizmente é isso que Deus está dizendo aqui. Eles transgrediram a aliança como Adão e se portaram aleivosamente contra ele. Nós precisamos da graça de Deus para que, dentro daquilo que nós já conhecemos, nossas atitudes, nossas ações não sejam ou não falem contra nós. Porque com a luz que temos, algumas atitudes, algumas escolhas, algumas decisões já podem ser tomadas. E nós vamos ser responsabilizados por isso. Então Deus está dizendo: esse povo tem sido traiçoeiro como Eva. E aí o profeta vai citar as cidades aqui, né, que foram palco de momentos tão belos na história do povo de Deus, mas agora são cidades manchadas, são cidades contaminadas. E aí no versículo 9, Deus responsabiliza os sacerdotes por essa situação também. Diz que os sacerdotes são ladrões, que estão em acordo, né? Estão ali à espreita, estão juntos para matar, estão em consenso para cometer abominações. Não é o que aconteceu na época de Jesus também? Aqueles homens que transformaram o templo num grande negócio, que tinham ajustes com relação ao Império Romano. Eles tinham o seu próprio câmbio, a sua moeda, uma moeda que tinha valor dentro ali do pátio, dentro da negociação do templo, e por isso tinha que eles estabeleciam o valor. Então faziam as trocas e eles estabeleciam o valor. Eles ganhavam muito dinheiro. Eles realmente transformaram ali o culto ao Senhor, né, como um negócio. Os essênios, por exemplo, deixaram de ir para o templo, deixaram de guardar a Páscoa, foram lá para o deserto, porque entendiam que tudo aquilo estava corrompido, que não tinha mais nada com o Senhor. Eles foram buscar no deserto uma vida de purificação, de zelo, e também acabaram exagerando com isso, né? E infelizmente hoje também nós precisamos tomar cuidado com isso. Há muitos líderes, pastores, bispos, né, pessoas aí envolvidas na liderança da igreja, que infelizmente eles têm participado de negociação política, ideológica,
Se ganha muito dinheiro com publicações, com materiais que são produzidos, impressos. Imagina a quantidade desses materiais, né, que são distribuídos. Isso não é de graça, isso custa dinheiro. E esse comércio aconteceu naquela época, aconteceu na Idade Média e voltou. Infelizmente voltou nos nossos tempos. E para manter tudo isso precisa de muito dinheiro, infelizmente. É por isso que Deus fala no versículo 10, né? Uma coisa horrenda, escandalosa está acontecendo em Israel e Efraim. E aí Judá, que tinha se mantido, né, de uma certa forma distante, o Senhor Deus diz: também para ti, Judá, vai acontecer o exílio. Também para ti, Judá, vai haver o julgamento, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Então essa é uma situação que chama a nossa atenção para que isso não se repita. Livro de Juízes é um livro que mostra isso. Morreu a geração de Josué, cada um começou a fazer do seu jeito e virou aquela bagunça. Aí Deus trazia disciplina de um povo que dominava, eles clamavam, pediam socorro, Deus levantava um libertador, dava vitória, eles então voltavam para ter suas casas, essas coisinhas, se desviavam de novo, vinham um povo opressor. Aí você lê o livro de Juízes, Deus chama um juiz de cada tribo. Até que vem o profeta Samuel, um homem que agora tem a preocupação de ensinar. Ele viaja nas cidades, ele forma uma escola, acreditando numa escola de profetas para ensiná-los. Então há uma outra postura, trazendo a palavra de Deus de novo, né, para o ensino daquele povo. Então, hoje, nós temos que pensar, né, muitas vezes, o que traz a falta de credibilidade da mensagem do Evangelho? O que às vezes afasta as pessoas de aceitarem um convite para participar de um culto, de um encontro, de estudo, de uma atividade da igreja? Não é o receio de ser explorada? Não é o receio de ser manipulada? Talvez ela já até passou por isso. Passou por esse constrangimento. E aí ela acha que todas as igrejas são do mesmo jeito. E aí pior, né? Ela acha que todos os pastores agem daquele jeito, né? Porque é uma sensação muito desagradável. É exatamente isso. Todos os sacerdotes são ladrões. Todos os sacerdotes são ladrões, todos eles roubam, todos eles se aproveitam do povo. A mesma coisa se dizia na Idade Média, os frades, os monges, isso, aquilo, todos se aproveitam. O pobre já não tem nada, cobra a mortalha dele, cobra a indulgência, cobra isso, cobra aquilo. Aí a imagem daquele religioso gordo se aproveitando da situação, o luxo, né? E o povo na batalha para tirar sua subsistência. Hoje não é a mesma coisa? Coloca-se vídeos, felizmente, né, pastores chegando em carrões, em ambientes muito luxuosos, né? Olha, até uns anos atrás, né, os pastores, os missionários, os seminaristas ficavam na casa dos irmãos. Eu conheci a história do pastor Joaquim Luig, um menonita lá de São Paulo, e ele ajudou por muitos anos o AA de São Paulo, do nosso país. Ele que fez as primeiras traduções da revista Break Vini, que tinha os textos em inglês, os depoimentos, né, de ex-alcoólatras procurando contar suas histórias para incentivar pessoas a saírem desse meio. E o AA começou com um casal evangélico, o Bill e a Lois, e esse pastor pegava toda semana ônibus de Valinhos para São Paulo, pagava do seu bolso, nunca pediu reembolso, ia falar em congressos, levar as revistas, dormia em colchonete, nunca pediu reembolso. E esse grupo, quando ele faleceu, fez uma homenagem, agradeceu muito todo o empenho dele, uma pessoa que serviu, levando uma palavra de esperança, compartilhando, orando por aquelas pessoas, né? Quando ele ficou velhinho, ele teve Alzheimer, foi internado, a esposa dele se internou para acompanhar ele também. Ele não tinha dos recursos dele como comprar os remédios.
os grupos de AA compravam, levavam para ele. Onde estão esses homens que sacrificavam seu conforto e se doavam sem esperar nada em troca? Onde estão? Dificilmente eles acham isso. Hoje é luxo, é uma série de condições, que se não tiver essas condições, aquele grupo não canta, aquele palestrante não vai, e assim por diante. Então essa situação que o Osés está falando aqui dos sacerdotes, e que a gente viu na Idade Média, a gente está vendo, infelizmente, nos nossos dias também. Há um poema muito interessante, né, que diz o seguinte: quem me dera ter raízes que me prendessem ao chão, que não me deixassem dar um passo que fosse em vão, que me deixassem crescer silencioso e ereto, como um pinheiro de riga, uma faia ou um abeto. Quem me dera ter raízes em vez de pés, como o lodão, o aloentro, o ácer ou o aloés, sentir a copa vergar quando passasse um tufão e ficar bem agarrado pelas raízes ao chão. Nós precisamos dessas convicções, nós precisamos desse enraizamento da nossa espiritualidade na Palavra de Deus, para que nada nos atraia, nada nos faça se afastar, nos mudar, mas estar fixos. Não é isso que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens, as folhas, não murcham. Por quê? Raízes na palavra de Deus, que nutre com águas. Mas diz a palavra lá no Salmo 1, não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Então são movidos por sentimentos, são movidos por interesses, e aí a linguagem do golpe, o golpe está aí, diz o povo, né? Cai quem quer, né? Então quer aquilo, se deixa levar, são como a palha que o vento espalha. Então diz o Salmo, eles não permanecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E é esse conhecimento que fala aqui, é intimidade, não é apenas informação, é saber. O caminho dos ímpios perecerá, diz o Salmo 1, mas os justos não, eles permanecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, esse belo poema nos lembra sobre essa questão de fixar. E aí, em vez do imediatismo, em vez da superstição, em vez de querer reinventar a roda, de querer ser criativo, de querer ser original, de querer ser atraente, nós voltamos às fontes, nós voltamos à aliança, nós voltamos a partilhar daquilo que nós recebemos. Daí é que está a beleza de celebrar a Páscoa do Senhor, de celebrar Jesus vivo, de celebrar a simplicidade do seu Evangelho, o mesmo que disse para nós: não ajunteis tesouros na terra, não ajunteis tesouros na terra. Então nós temos aqui nesse texto maravilhosas razões para nos voltarmos para o Senhor, mas nós também temos uma grande advertência, que se a nossa espiritualidade, a nossa vida, fosse basear nos sentimentos, vai ser como o orvalho que de manhã começa a aquecer o dia, some, fogo de palha. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos e irmãs, de nós não sermos esse orvalho que passa, termos a experiência de Deus nos curando, de Deus nos sarando, de Deus regando-nos com sua chuva de graça e de misericórdia, e a nossa vida está bem enraizada neste maravilhoso Senhor que cumpriu o versículo 3, que ao terceiro dia, no versículo 2, na verdade, ao terceiro dia ele ressuscitou, dada a sua vida conosco, e portanto ele nos diz: venham, vamos continuar conhecendo, vamos continuar prosseguindo em conhecer o Senhor.
E aí eu encerro com um texto escrito sobre esse versículo pelo Charles Spurgeon, né? Nesse seu livro Joias de Promessas Divinas. Spurgeon foi um querido pastor calvinista, né, batista, reformado lá de Londres, na Inglaterra. Ele escreveu assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,3. Não é de uma vez, mas de pouco a pouco que chegaremos à compreensão santa. E essa é a nossa tarefa, aprendermos passo a passo. Não precisamos desesperar, ainda que nosso progresso seja lento, pois chegará o dia do conhecimento pleno. O Senhor, que se tornou nosso mestre, não nos abandonará, ainda que sejamos os alunos mais vagarosos, pois não seria para a sua honra se a sua habilidade falhasse por causa da tolice humana. O Senhor tem alegria em fazer sábios os simples. É nosso dever ater-nos ao mais importante e não procurarmos conhecer esta ou aquela doutrina extravagante, mas a Deus somente, conhecer o Pai, conhecer o Filho, conhecer o Espírito, o Deus triuno. Essa é a vida eterna. Por isso queremos esforçar-nos, pois deste modo, e experimentarmos pleno conhecimento. Quando nos esforçarmos para conhecer o Senhor, experimentaremos cura, depois que fomos feridos. Seremos sarados, onde fomos batidos, e receberemos vida, depois de sermos mortificados. A experiência é aperfeiçoada e consumada, quando o coração segue o caminho de Deus Todo-Poderoso. Minha alma, mantenha-se agarrada a Jesus, esforce-se para conhecer a Deus em Jesus, então receberá conhecimento de Cristo, a mais excelente de todas as ciências. O Espírito Santo a guiará a toda a verdade. Não é essa a sua graciosa tarefa? Confie nele para que ele possa cumprir. Então, essa semana, nós temos a oportunidade de continuarmos, prosseguirmos e continuarmos crescendo em conhecimento do Senhor. Devagar, um passo de cada vez, mas ele é um bom professor e ele vai nos ensinar. Amém? Vamos encerrar então